Olá, meus irmãos. Dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje nós vamos ver sobre a prisão de Pedro, que está lá no capítulo 10, dos versículos 9 ao 16. Lá está escrito assim: No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, meus irmãos, é interessante nós vermos aqui como Deus prepara não somente o coração de quem vai receber a mensagem de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como também prepara o coração de quem vai entregar a mensagem. No caso aqui, preparou o coração de Pedro para que ele pudesse ir encontrar-se com o Cornélio e entregar a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Isso foi necessário porque nós sabemos que no princípio Deus separou um povo para si, que Jacó era a sua herança, que o povo de Israel era o povo peculiar do nosso Senhor, é o povo pelo qual foram dados os oráculos de Deus, que foram revelados os oráculos de Deus. É o povo pelo qual nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. E várias leis do Antigo Testamento deixavam claro isso, que o Israel era um povo separado. E essas leis, como a lei citada aqui dos animais puros e impuros, tinha essa intenção, tinha esse princípio de deixar claro que Israel era o povo de Deus, que só deveria alimentar-se dos animais que Deus considerava puro, tinha separado para isso, diferente dos outros povos. O próprio Senhor Jesus Cristo, dando instruções aos apóstolos, dando instruções a Pedro e aos demais apóstolos, ele fala o seguinte, lá em Mateus capítulo 10, versículo 5, logo após separar os apóstolos, ele dá as seguintes instruções. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse aqui é um momento que é extremamente significativo para nós, do qual Deus deixa claro aos apóstolos, à igreja dele, de que a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo não estava mais separado somente para o povo judeu, somente para a casa de Israel, mas para todos os povos, como ele já tinha anunciado no Antigo Testamento, já tinha profetizado, não somente no Antigo Testamento, mas o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro que ele tinha ovelhas que não eram deste aprisco, que não eram do aprisco de Israel. Então Pedro recebeu essa visão para deixar claro que não havia mais distinção de criaturas, que não havia mais animais puros e impuros, que não era mais somente o povo de Israel, mas que a mensagem de Deus deveria ser anunciada a todos os povos, línguas e nações. Ele poderia ir à casa de Cornélio e anunciar a mensagem de Deus sem receio nenhum, porque essa é a vontade de Deus. É interessante nós vermos também no versículo 15, a segunda vez que Deus fala. Onde está escrito assim: segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Este é um princípio muito importante para nós também. Nós devemos considerar cuidadosamente o que Deus está falando aqui. Que Deus, muitas vezes, purificou certas coisas que nós consideramos comum. E o contrário também, nós consideramos coisas comuns como santas. Nós acrescentamos coisas à lei de Deus, como as leis dos animais puros e impuros que estão aqui. Nós colocamos isso como algo essencial para a fé cristã, por exemplo, algo que Deus falou aqui que não é mais necessário, que tinha o seu princípio, tinha a ideia bem clara para o povo de Israel, mas que agora não é mais necessário para todos os povos. Já foi-se o tempo em que era somente o povo de Israel separado. E muitas vezes nós não consideramos o que Deus fala aqui, nós não consideramos cuidadosamente a lei de Deus de fato, nós não interpretamos a Bíblia por completo e acrescentamos e exigimos dos nossos irmãos coisas que Deus não exige. E quem somos nós para aumentar as exigências de Deus ou para diminuir as exigências de Deus? Então, um princípio final aqui para termos neste texto é termos esse cuidado de não exigir o que Deus não exige
e não deixar de fazer o que Deus exige, que possamos estudar a lei de Deus com todo cuidado, essa lei que foi entregue a todos os povos, que foi entregue a nós que não somos do povo de Israel, possamos ler a Bíblia, a palavra de Deus com todo cuidado e procurar fazer o que Deus exige de fato, e não exigir dos nossos irmãos o que Deus não exige também. Amém, irmãos?